pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. A paz de Jesus e o amor da Virgem Maria sobre sua vida sejam derramados. Vamos refletir a leitura que está em Efésios 4, 17 a 24. E o tema da palavra de esperança hoje é Revesti-vos do Homem Novo. Que essa leitura nos ajude a refletir sobre essa graça, que é buscar a vida nova em Cristo e revestir-se dessa grande bênção que Deus tem reservado para nós, que é uma vida nova, a vida vivida sobre a direção do Espírito Santo. Efésios 4, 17 a 24, rezemos. Portanto, eis o que digo e conjuro no Senhor: não persistais em viver como os pagãos, que andam à mercê de suas ideias frívolas. Têm o entendimento obscurecido, sua ignorância e o endurecimento de seu coração mantém-nos afastados da vida de Deus. Indolentes entregaram-se à dissolução, a prática apaixonada de toda espécie de impureza. Vós, porém, não foi para isso que vos tornastes discípulos de Cristo, se é que o ouvistes e dele aprendestes, como convém a verdade em Jesus. Renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma, e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados e amadas do Senhor, essa palavra, ela nos faz um convite muito pessoal. Abandonar o passado. Abandonar não no sentido de desvalorizar a sua história. Quando a palavra vai dizer renunciar ao passado, é renunciar à vida velha no sentido antes de nós termos feito uma experiência com Cristo. Até porque muitas pessoas vivem muito mais o passado no sentido de um apego desordenado do que a vida nova que Cristo nos proporciona no tempo de hoje, no agora, no presente. Mas nós vamos falar disso parte por parte, porque eu sempre recebo partilhas de irmãos que têm compreendido o significado da palavra, porque até parece para muitos algo repetitivo. Eu leio a palavra, depois eu vou lendo e comentando, né? Mas eu já percebi que é o jeito que a grande maioria das pessoas compreendem a leitura. Então nós vamos tentar ser muito fiel a isso, né? Versículo 17. Portanto, eis o que digo e conjuro no Senhor: não persistais em viver como os pagãos que andam à mercê de suas ideias frívolas. Ideias frívolas, ou seja, sem juízo, ideias fúteis, coisas vazias, vagas, que não vão somar em nada, não vão adiantar em nada na nossa vida. Então, Paulo está dizendo à comunidade de Éfeso, e a palavra é atualizada pela ação do Espírito para você e para mim hoje. Ele faz um pedido em nome de Jesus: não persistais em viver como os pagãos. Ele está falando para aqueles que se converteram pela ação do nome de Jesus Cristo, pela pregação do Evangelho, e insistem em viver da forma que eles viviam no passado. Então Paulo está chamando a atenção daquela comunidade: olha, vocês se converteram, vocês já mudaram de vida,
Cuidado para vocês não ficarem andando à mercê de suas ideias fúteis, de coisas sem sentido. Uma pessoa convertida, um homem, uma mulher que realmente mudou de vida, ele tem que se apegar ao que ele tem hoje e ao que tem a vir pela frente. E não converter-se, mas ficar voltando nas coisas do passado e tentando e não desapegando daquilo que no passado você vivia. Ou converteu, mas quer viver igual o pagão, quer viver igual as pessoas que não têm Deus no coração. O Senhor está nos chamando a ter testemunho de vida. Nós não podemos, depois de uma experiência com Deus, voltar ao que éramos antes. Não pode. Nós precisamos ter um olhar cada vez mais fixo em Cristo. Não estou dizendo que nós não vamos, às vezes, dar uma recaída, cometer um pecado. Isso, infelizmente, irmãos. Mas isso é raro e isso deve se acabar em nosso coração. Por quê? Porque nós temos Deus na nossa vida e nós precisamos, então, viver de forma nova. Viver de forma transformadora, renovada. Sabe, desapegando por inteiro de um passado que muitas das vezes não é nem um pouco agradável. Versículo 18: tem um entendimento obscurecido, sua ignorância e o endurecimento de seu coração mantém-nos afastados da vida de Deus. Tive um encontro com Deus, mas não consigo desapegar do passado. Fico de forma cega, vivendo o passado de uma forma cega, na ignorância. O coração se endurece e isso vou me afastando de Deus. Paulo está alertando as pessoas, ao povo daquela comunidade, e hoje, pela graça do Espírito Santo, a mim e a você, que nós precisamos de uma vez por todas converter nosso coração, converter a nossa alma, mandar toda a escuridão de nossa mente embora. Tem gente que quer buscar a Deus, mas não quer abandonar o pecado do passado, os erros do passado. E eu aqui não estou aqui para julgar ninguém não, pelo amor de Deus, mas estou aqui para levar você a uma reflexão. Como está a sua vida? Jesus é o Senhor da sua vida? Se a sua resposta é sim, como estão as suas atitudes? As suas atitudes têm revelado isso, que Ele é o Senhor da sua vida, que tudo que você faz é pensando em Deus? Mas tem coisa do meu passado que é muito gostoso viver. Não, eu não disse que não é. Eu nunca disse que o pecado não é gostoso. As consequências do pecado, o que sobra após o pecado é que é terrível. Você começa comendo como se fosse um manjar, aquilo que está relacionado ao pecado. E logo depois dessa primeira experiência, fica aquele gosto amargo, peso na consciência, aquele mal-estar interior, aquela coisa esquisita. Quando a pessoa faz uma experiência com Deus, ela está caminhando no sentido da luz, ela tem que se desapegar urgentemente da escuridão. Então, como diz a palavra, muitos têm o entendimento obscurecido, vai ficando escuro, a vida vai ficando meio que tenebrosa. Então, se eu comecei a fazer uma experiência com Deus, eu preciso mergulhar nessa experiência. Eu não posso viver escravo das situações do passado. Eu tenho que buscar uma vida nova. E o versículo 19 fala assim, indolentes entregaram-se à dissolução, à prática apaixonada de toda espécie de impureza. E aqui tem duas palavrinhas-chave que nós precisamos entender o significado dela: indolente e dissolução. Indolente é preguiçoso, desanimado. Muitos estão preguiçosos, desanimados em viver a vontade de Deus e se entregaram à dissolução, à devassidão. Dissolução está relacionado também a dissolver. Você pega um pó, dissolve ele na água, fez a dissolução dele. Aqui está dizendo nesse sentido também. Muitos estão preguiçosos, desanimados e se entregam à dissolução.
vão se misturando com o pecado. Daqui a pouco você não sabe o que é gente, o que é pecado. Então, da mesma forma que o pó dissolve com a água, ali mistura e se torna um só, quando nós ficamos preguiçosos, não rezamos, não buscamos firmemente em Deus, nós vamos nos dissolvendo ao pecado, e esse pecado, infelizmente, a gente olha para uma pessoa, não sabe se ali está a pessoa, se está o pecado. Já se tornou uma só coisa, né? Quase que uma só carne, está entranhado. Conheço homens, pessoas, né, de forma de destaque, homens que são pessoas muito boas, muito boas. Eles só são terríveis para eles e para as famílias deles. São pessoas boníssimas para estar com a gente, nos negócios, naquilo que fazem, mas vivem no pecado. E um deles eu tive a oportunidade de conversar um tempo atrás. Falei, irmão, você tem uma família tão boa, uma esposa tão maravilhosa, filhos tão lindos, e você continua nessa vida de adultério, né? Ele partilhando comigo algumas realidades, e eu dizia que eu não entendia o porquê que ele fazia isso. Ele falava assim, João, eu não consigo, minha carne é fraca, parece que eu não dou conta de ser de uma mulher só. Eu falei, irmão, mas você tem que agarrar na mão de Deus, segurar na mão de Deus e falar com Ele, me liberta, Senhor. Eu preciso de uma vez por todas me encontrar com o Senhor. Ele falou, João, mas eu tenho muita fé e não dou conta. Falei, irmão, então você precisa fazer um esforço maior. Quem sabe trabalhar um jejum, buscar um psicólogo. Porque com certeza é uma pessoa que teve uma história que às vezes o pai fazia isso. Por que não dizer que às vezes é uma maldição que está sobre esse homem, sobre essa família? Que a palavra de Deus vai dizer que a bênção nos acompanha até a 1000ª geração, mas a maldição pode nos acompanhar, presta atenção, pode nos acompanhar até a 4ª. Eu conheço famílias que durante 4 gerações, todas as pessoas que se casaram se divorciaram. Aí eu te pergunto, é falta de vergonha na cara? Pode até ser, desculpa a expressão, mas eu quero que você me entenda. Mas pode também, porque dessa família que estou dizendo, a maioria foi por traição. A maioria. E aí eu te pergunto, será que é simplesmente porque as pessoas não prestam? Eu não consigo dizer isso de forma alguma. Porque às vezes pode ter ali uma maldição lançada contra essa família que foi causando a destruição. Até que alguém quebre essa maldição na oração, no jejum, na conversão, na vida nova em Cristo, no perdão, no arrependimento sincero, no desejo de recomeçar a cada dia. Agora, eu não posso, como diz a palavra, indolentes entregaram-se, me entregar. Eu não posso desistir de lutar. Eu tenho que lutar para ser uma pessoa mais santa. Se eu vivi até hoje no pecado, no adultério, no erro, eu preciso ter força para vencer. E aí o esposo ou a esposa tem que estar firme do lado, perdoando, rezando, orando, jejuando, para que essa maldição, para que esse mal seja quebrado. Para que isso seja uma vez por todas arrancado do seio da sua família. Então nós precisamos entregar-nos a Cristo, buscando a vida nova sem cessar. Gente, quem vivia no pecado de forma violenta, quando ele abandona o pecado e começa a buscar a Deus, nós sabemos também a força violenta que o demônio vem contra uma pessoa como essa. Então a conversão, quando ela é radical, verdadeira, ela não é fácil de ser vivida. E nós nunca podemos ficar aí julgando as pessoas, porque só a pessoa e Deus sabe o que realmente ela passa dentro do seu coração. Não estou arrumando desculpa aqui para as pessoas. Não, e agora eu entendi que eu tenho uma maldição na minha vida e agora o pecado vai tomar conta. Pelo amor de Deus, não é isso não. Deus é maior do que o desejo da sua carne. Deus é maior que a vontade que está dentro de você. Se você quer realmente vencer essa situação que te escraviza, e aqui eu estou citando uma situação, mas pode ser a bebida, pode ser a droga, pode ser a prostituição, pode ser o jogo, a jogatina. Tem gente que carrega sobre si como que uma praga, uma maldição relacionada ao jogo. Conheço pessoas que perderam tudo, fazendas, perderam os bens materiais que tinha, tudo, e continua até hoje viciado no jogo. Perdeu tudo no jogo. Então, que tristeza. Então, como vencer tudo isso?
segurando firme na mão de Deus. Caso contrário, irmão, não tem jeito, não consegue. A família tem que rezar, a pessoa tem que se esforçar. Não é um esforço somente da família, mas principalmente da pessoa que vive aí nessa devassidão, nesse pecado constante. Vós, porém, não foi para isso que vos tornastes discípulos de Cristo, se é que ouvistes e dele aprendestes como convém a verdade em Jesus. Então, Paulo está dizendo, olha, vocês já ouviram o que é a verdade, vocês já sabem o caminho, cuidado para não andar num caminho contrário ao que Cristo quer. Vós vos tornastes discípulos de Cristo. O discípulo é aquele que senta aos pés de Cristo, aos pés do Mestre, para ouvir todo o ensinamento, toda a verdade, e luta com todas as forças para viver a verdade pregada no Evangelho, pregada por Jesus. Versículo 22, agora sim, renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas tendências constantes e enganadoras, as concupiscências. Renunciar à vida passada, irmão, como eu disse lá no início, não é renunciar à sua história, não. É renunciar os atos e atitudes que te levaram para longe de Deus na sua história de vida. Eu não quero mais viver isso, Jesus. Me dê força, me ajuda, me fortalece. Gente, e é gritar por Deus 24 horas da sua vida, do seu dia. Você quer vencer a história ruim do seu passado? Você quer vencer o pecado que te escravizou durante toda a sua história de vida? É renunciar à vida passada, é despojar-se, é tirar a roupa suja, velha, mal cheirosa, né? De todo o pecado que nós vivemos na nossa história de vida. E a partir daí buscar de forma autêntica e verdadeira a vida nova. E é o que diz os próximos versículos. Renovai sem cessar, quer dizer, todo momento, a toda hora, renovai sem cessar o sentimento da vossa alma. E revestivos, primeiramente renunciai à vida passada, despojai do homem velho, tirai a roupa velha, a roupa suja, e agora vai dizer o que? Revestivos, vestir-se de novo do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade, ou seja, devolver ao seu coração a imagem e semelhança de Deus que você e eu fomos criados. Renovar sem cessar o sentimento da vossa alma é ter no coração e na alma um desejo de vida nova. Eu não quero o meu pecado do passado, eu não quero os erros que eu cometi outrora, eu não quero viver escravo da mentira, do demônio e de todas as suas ciladas. Eu não quero, eu quero um coração renovado, uma vida nova, eu quero ser um homem novo. Você, mulher, diga, eu quero ser uma nova mulher, uma mulher nova com os sentimentos de Cristo, com a vontade de Cristo, com o desejo de fazer a vontade somente dele. E Paulo termina dizendo, então, revesti-vos do homem novo, o homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. De que forma? Em verdadeira justiça e santidade. Santidade, vida nova, desejo de estar plenamente nas mãos do Senhor. Senhor nosso Deus, hoje aqui diante do Senhor nessa oração, eu peço que o Teu Espírito Santo venha no fundo de minha alma e arranque todo o lixo que aí está depositado e guardado. E eu te peço, visita, Senhor, cada irmão que acompanha essa mensagem e arranca com tuas próprias mãos tudo aquilo que está impregnado na alma desses meus irmãos. Há vícios do passado, mentiras, tudo aquilo que escraviza esse irmão, essa irmã. Tudo, Jesus, que está relacionado à mentira, ao adultério, à enganação, aos jogos, à pornografia, à prostituição. Tudo, Jesus, que tem escravizado
essas famílias que me ouvem neste momento, que o Senhor derrama a tua graça, libertando, curando, santificando, fazendo novas todas as coisas. Senhor, tira esse homem velho que de vez em quando tenta ressurgir dentro de mim. Eu não quero, eu não aceito, eu renuncio, Senhor, a tudo aquilo que é do passado, que até hoje me escravizava. Eu quero uma vida nova, eu estou do fundo do meu coração desejando cada vez mais essa vida nova. Por isso eu te peço, Senhor, santifica o meu pensar, o meu falar, o meu agir, santifica o meu corpo, que é templo vivo do Espírito Santo, santifica a minha mente, onde, Jesus, às vezes tanta coisa tem passado, tanta coisa tem tomado conta da minha mente nesse tempo de pandemia. Muitos ficaram com a cabeça ociosa, vazia, e a cabeça vazia nós já sabemos quanto ela é perigosa. Por isso, Senhor, renunciamos a todo esse vazio espiritual e dai-nos a graça de buscar mergulhar cada vez mais no seu amor, no seu perdão, na sua misericórdia, na vida nova vivida em Cristo. Eu quero, Senhor, eu desejo viver a vida nova. Renova, Senhor, o meu coração, renova minha alma, renova minha história, renova todo o meu ser e arranca de mim esse pecado que está impregnado em minha alma, pois eu quero, Senhor, lutar pela santidade, lutar cada vez mais por uma vida nova vivida em Cristo Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meu irmão, minha irmã, boa quarta-feira, que Deus abençoe você, abençoe toda a sua família e derrame sobre você a graça, a bênção e a misericórdia. Sede santos, como Deus é santo. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.